Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, minha irmã. Paz, Deus abençoe. Boa noite, Dri. Deus abençoe. Paz do Senhor. Acabou de chegar meu livretinho. É um livrinho tão pequenininho, gente. Eu pensei que era grande, mas ele é tipo um livretinho de bolso. Não é de bolsa, é um pouquinho maior que o bolso. Sobre o jejum do Derek Prince. E eu já tô doida pra devorar ele já. Eu acredito que tem muita coisa boa aqui sobre o jejum. E aí eu tava fazendo uma breve pesquisa, achei ele em audiobook. Aí resolvi compartilhar com vocês aqui. Caso vocês queiram comprar o livretinho, é baratinho o livretinho. E ele. Eu gosto de ter os livrinhos em mãos, né? Pra eu grifar, pra consulta depois. Eu tenho uma bibliotequinha. Amém? Que você possa desfrutar. Ele é bem curtinho, em 1 hora você consegue escutar esse audiobook. Ele é bem curtinho, mas eu acredito que vai ser benção. A Larissa já escreveu, que benção, o jejum tem sido muito bom para o meu fortalecimento espiritual. Amém. Então vamos, nós estamos em poucas mulheres hoje, mas algumas das nossas irmãs estão no culto. Hoje é dia de culto no Japão também. Mas nós vamos aqui deixar gravados para elas, né? Que depois elas podem ver. E aí, estão conseguindo acordar de madrugada? Hoje o Senhor me acordou um pouquinho mais tarde, mas eu acordei sem despertador, né? Então eu louvei a Deus, mas também eu fui dormir mais tarde, né? Eu não gosto de sair da minha rotina, porque sempre me atrapalha, porque o corpo também atrapalha, né? Ó, a Larissa falou que acordou às 5, glória a Deus. E vamos que vamos, né? Nós vamos colher esses posicionamentos, já estamos colhendo, né? Esses posicionamentos que nós estamos tendo, o Senhor está nos direcionando. Ontem o Senhor me deu muitos direcionamentos sobre o Emagreça com a Bíblia. Nós fizemos uma comunidade onde nós vamos ser bem fortes na área da alimentação. E eu gostaria que todas vocês estivessem conosco nessa comunidade, né? Para que a gente possa ali compartilhar nossa alimentação. Se a gente não tivesse compromisso, né, de cuidar também do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, a gente vai ficar sempre, né, ali se alimentando mal, comendo mal. Eu percebo isso quando eu como qualquer coisa. Tô tomando meu cafezinho aqui. Quando eu como qualquer coisa que não é o que eu faço. Gente, como eu passo mal. Eu fui na Marina com meu esposo, e ali eu vi um sorvetinho lá. Eu falei assim, vou tomar um sorvete. Nossa, pior coisa que eu fiz na minha vida. Tomei o sorvete, daí a pouquinho eu tava explodindo de dor de cabeça. Explodindo de dor de cabeça. E aí eu falei assim, olha, como essas coisas são ruins e a gente acaba caindo, né? Porque a concupiscência dos olhos ali. Aí eu tomei uma decisão. Falei, olha, eu vou começar a fazer o meu próprio sorvete. Eu tenho várias receitas de sorvetes saudáveis, né? Então eu falei assim, eu vou começar a fazer o meu próprio sorvete. Aí ontem já fiz um de mamão com leitinho pro meu marido, mas eu não quis tomar, não. Mas fica uma delícia esse de mamão com leitinho. E é muito fácil fazer. É você colocar a fruta congelada e bater no triturador com leite em pó e colocar um pouquinho de adoçante se você quiser, mas às vezes nem precisa porque o mamão é docinho. Então, olha só, muito fácil de fazer, pode se fazer com todas as frutas, né? Todo tipo de fruta que você gostar. Eu só não acertei ainda com abacaxi, porque ele fica meio amarguinho, não sei o que precisa fazer, mas eu ainda vou acertar. E é isso, né? A gente precisa cuidar, né, da alimentação e vamos fazer essa comunidade forte aí, agora no cuidado do corpo, né, com a saúde. Ah, e acredito que vamos ter bastante sucesso ali. Amém?
A Larissa falou aqui, tenho incentivado outro grupo de WhatsApp com mulheres que estão acordando às 5 também para orar e ler a Bíblia. Oh, glória a Deus, Larissa. Temos que influenciar sim. O que é bom pra gente, a gente precisa, é, a gente precisa passar, né? Precisa compartilhar e abençoar. Ó, a André escreveu, eu faço sorvete com fruta congelada e iogurte grego zero. Ah, fica maravilhoso também. Eu gosto bastante de frutas batidas com iogurte. Fica bom também com vitamina, André. Você já fez? Aqui na praia tem uma rede que tem um suco e todos esses sucos são frutas naturais com iogurte grego. Fica muito bom. É como se fosse uma refeição, né? É muito bom. Não sei se você já testou fazer assim. É muito bom, muito bom, muito bom. Só que eles colocam laranja, né? E assim, a laranja, eu amo laranja, só que chupar a laranja com o bagaço, não só o caldo dela, porque aí entra muita frutose, né? Então dá aquele pico de açúcar, né, no organismo. Mas é muito bom. É simples, a receita é o iogurte grego, e você coloca a fruta que você quiser. Você pode fazer só com iogurte ou você pode fazer com base de laranja, né? Acrescentar laranja para não ficar muito grosso. Suco de laranja, né? Só o suco da laranja. Então, mas fica maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Depois dá uma pesquisada suco bagaço para você ver. É muito bom. Essa rede, ela é uma franquia bem grande. Às vezes a gente sai, vai lá tomar um suquinho e entra como uma refeição. Sustenta demais, demais. É muito bom. Então vamos. Hoje, na minha oração, como eu falei para vocês, eu tô estudando bastante sobre libertação, né? E nas minhas orações nas madrugadas, Deus tem trazido entendimento para mim sobre isso, né? Porque a gente acredita, né? A gente acredita e é um fato consumado que Jesus, ele nos liberta de toda maldição, de todo pacto, quando a gente realmente chama Jesus para morar na nossa vida. Não precisa da gente fazer mais nada, igual tem muitas pessoas que pregam que precisa de água, precisa de fitinha, precisa disso, não precisa de mais nada. O sacrifício de Jesus, ele foi e é suficiente para nos livrar de tudo, de todo mal. Mas eu tô pedindo entendimento para o Espírito Santo, por que a Bíblia fala, né, que ali em Deuteronômio principalmente, que a Bíblia fala que Deus, quando a gente quebra certos mandamentos, quando a gente quebra certos princípios, ele visita até a quarta geração com punição, com a maldição daquela quebra. E eu tô pedindo um entendimento para o Espírito Santo para que eu possa compreender como que é essa linha muito fina, né? Do sacrifício de Jesus, né? E da quebra disso, né? Então a pergunta é: o sacrifício quebra essas maldições? Como que tá? Então eu quero encontrar a resposta adequada, né? Para que eu possa entender. E eu estou nesse processo de entender sobre isso com profundidade e não anulando o sacrifício de Jesus, porque eu creio que o sacrifício de Jesus é o suficiente para tudo, né? Então, uma das conclusões que eu cheguei é a libertação mesmo espiritual, né? É você ir ali e renunciar àquele pacto. Por exemplo, o livro ele tá contando que sobre lá a visita de uma pessoa ao espiritismo ou a uma cartomante. E aí isso faz um bloqueio ali, né? Por exemplo, no batismo do falar em línguas, né? Então, eu tô bem assim, anotando tudo, analisando tudo, para que eu possa chegar a uma conclusão. E eu tô empolgada com isso, né? Porque cada vez que eu vou
que eu vou estudando, o Espírito Santo vai trazendo ali um encaixe, mas ainda não tá totalmente formulado, tá certo? Então, só para dar um feedback para vocês aí, quem tá lendo comigo, quem tá escutando esse audiobook comigo lá no grupo de intercessão e aqui também que a gente colocou, coloca aqui para mim, a gente poderia fazer uma reunião sobre isso, né? A minha pastora também tinha conversado comigo que queria estudar um pouco mais a fundo sobre esse tema e eu tô para conversar com ela a respeito disso, se ela também quer entrar nessa com a gente e a gente juntas, né, a gente pode trazer mais ideias, trazer mais luz, mais conhecimento, porque cada uma de nós tem um grau de conhecimento, né, a respeito do assunto. Então, acredito que a gente fazer uma reunião sobre isso vai ser muito produtivo, né? Porque teologar é a gente pegar um pouquinho de conhecimento de cada um, né? E somar isso para que o Espírito Santo venha discernir. Esse é o corpo, né? É o corpo de Cristo. Então, eu acredito que vai ser muito bom. Quem se interessou por esse tema, por esse assunto, e começou a dar uma ouvida no audiobook? A Adri falou, eu ainda não comecei. Achei que teria no Spotify, que é mais fácil para poder ouvir, mas quero começar logo. Amém, Adri. Amém. Larissa, você tá ouvindo, não? Não, ou esse assunto não te interessa, não chama atenção? Ah, legal, Adri. A Adri falou, eu tenho muita vontade de fazer o mapeamento espiritual da minha família. Amém. A gente precisa, né? A gente precisa saber, né, dos nossos ancestrais, o que eles criam, as quebras de princípio, né? Isso é muito interessante a gente saber, porque às vezes é igual a gente tá aprendendo um comportamento, ele pode se repetir, né? Ele pode se repetir nas próximas gerações e a gente não sabe por que que a gente tá passando por aquilo, por que que a gente muitas vezes não consegue se libertar daquilo. E às vezes é um comportamento, né, que foi instalado lá nos nossos ancestrais, né? Então, e o comportamento ele precisa ser quebrado esse ciclo, né? Precisa ser quebrado esse ciclo para que haja realmente a libertação. E, e é isso que nós estamos buscando, né? Esse entendimento, esse conhecimento, para que nós possamos realmente ser libertas. A Adri tá escrevendo parte de libertação, eu tenho muito interesse e gosto muito. Eu tenho observado os comportamentos e como tem sido repetido de gerações. É verdade, Adri, é isso também que eu tenho observado. A Larissa, me interessa sim, essa semana não ouvi. Começo hoje a ouvir, amém. André, eu ainda não comecei porque estou lendo outro livro, amém, André. A Larissa, podemos marcar um encontro quando quiser. Vamos marcar sim? Eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse encontro para discutir sobre esse assunto. Eu vou ver, eu vou ver com a minha pastora também se ela tem a disponibilidade. E aí a gente pode marcar para a gente estudar sobre isso. Amém? Então vamos orar para a gente entrar no nosso versículo 11 hoje do capítulo 6 de Gênesis. E amém, André falou que tem interesse também. É muito interessante esse assunto, né? A gente precisa aprender, né? E são assuntos que influenciam, né, na nossa espiritualidade, no nosso comportamento. E é muito bom aprender mesmo sobre isso. Que o Espírito Santo nos guie, né? Que o Espírito Santo nos traga o entendimento, porque ele é o nosso professor maior, né? Ele é que sabe a toda a verdade, ele é que vai discernir na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos aprender de fato o que Deus quer nos ensinar, né? Então é sob direção do Espírito Santo que nós vamos nessa caminhada aí. Essa madrugada o Senhor me chamou para fazer justamente a oração da libertação. Olha só, que interessante, né? Eu também tenho pedido ao Senhor que liberte, que cure, que sare, né? A minha casa, a minha família e todas nós. Então vamos orar. Hoje nós vamos falar sobre o mundo corrompido e a paciência de Deus. Olha só.
A Adri escreveu, mais me entristece, pois o que Deus me ensina, quero compartilhar em casa, mas aí fica limitado só em mim, pois não acreditam muito. Então tenho orado para que o Espírito Santo ensine eles também. Amém, Dri. Amém. Essa é a melhor oração, minha irmã, para que o Espírito Santo ensine. Porque às vezes a gente vai ensinar e às vezes a gente passa por chata, a gente passa por, ai, agora você sabe tudo. E o inimigo, ele trabalha muito, né? E a gente tem que ver pelo exemplo de Jesus, né? Jesus, na casa dele, ele não fez, né? Não acreditaram nele. Ele teve que sair para fazer milagres em outros lugares. Então, a gente precisa muito ver o exemplo de Jesus e não se frustrar, né? Com muitas vezes o que a gente quer fazer na nossa família. Vamos fazer apenas a nossa parte, que é a intercessão. A intercessão, ela é tremenda. Ela é uma bomba, sabe? Depois que eu parei de falar e comecei a orar, nossa, a minha casa mudou muito, né? Porque muitas vezes eu queria ensinar, queria falar, queria que eles estivessem na mesma vibe que eu, mas nunca vai ser assim. Precisamos olhar para Jesus e ver o exemplo dele, né? Pra gente não se frustrar. Tá bom, minha linda? Continue orando, continue intercedendo, você tem esse dom, né? E ó, Jesus continuou e fez a obra perfeita. Glória a Deus por esse exemplo, E então vamos seguir o exemplo do nosso mestre, né? E não se frustrar. Continuar firme na oração e vamos seguir. Vamos seguir. Oremos, vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para que o Senhor venha nos ensinar mais uma porção do nosso maná diário, onde nós estamos buscando aqui entendimento, discernimento, conhecimento da Tua palavra, para que o Senhor nos ensine, e principalmente nesse comentário que fizemos agora no início sobre libertação, Pai. Esclareça para nós, Espírito Santo, venha esclarecer para nós sobre esse assunto tão importante e que ele não venha anular no nosso coração o sacrifício de Cristo, porque nós sabemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para todas as coisas. Mas se esse assunto de libertação ele for relevante para a nossa vida espiritual, como a tua palavra diz, Pai, nos faça entender, nos faça compreender. Nós temos buscado a revelação do teu Espírito, nos traga versículos, nos traga discernimento para que nós possamos entender essa parte, Pai, em nome de Jesus. Colocamos o nosso estudo hoje nas tuas mãos também, pedindo direcionamento, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, conhecimento, para que nós possamos entender e essa palavra venha impactar o nosso coração e venha trazer mudanças para nós. Pai, em nome de Jesus, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos esposos, nossos filhos e filhas, nossos pais e mães, nossos irmãos e irmãs, nossos tios, tias, primos, primas. Entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor salve a nós, a nossa família, e que também, Pai, o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal, nos livrar desse mundo corrupto, Pai, nos livrar, Senhor, das modinhas do mundo, mas que nós possamos ser mulheres posicionadas, que edificam o nosso lar. Estamos aqui, Pai, rendidas ao Senhor, comprometidas com o Senhor, para que o Senhor nos ensine mais uma porção nessa manhã. Toque nos nossos corações, ajuste o que precisa ser ajustado, que o teu Espírito venha nos convencer aonde há pecado, que haja luz, Pai, nas áreas da nossa vida que ainda está escura, que haja organização aonde estiver em caos e que o Senhor venha sobre nós, Pai, com graça, misericórdia e seu poder seja ministrado sobre as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 11, aonde nós vamos pensar um pouco sobre o mundo corrompido e a paciência de Deus. Esse tema é muito relevante para os nossos dias de hoje, porque se nós olharmos para o mundo como ele está exatamente
ou até pior do que na época de Noé. E o tema hoje que nós vamos pensar é até quando Deus suportará a corrupção do mundo. Ah, o mundo de hoje, a gente pode fazer uma pergunta se ele está melhor ou pior do que na época de Noé. Eu acho que se não tiver igual, tá pior. Então, se você ligasse a televisão agora, né, e assistisse as notícias, como eu e você descreveria o mundo em uma palavra? Será que a palavra seria violência? Será que a palavra seria injustiça? Será que a palavra seria maldade? Será que a palavra seria falta de amor, falta de compaixão? Será como que nós descreveríamos o mundo através das notícias que nós vemos na TV? Agora imagine um mundo tão corrompido que não houvesse mais nenhuma esperança de mudança. Esse era o cenário aqui na época de Noé. E se nós trazermos para o nosso momento agora que nós estamos vivendo, será que nós estamos caminhando para o mesmo destino? Será que nós estamos prestes, né, a passar pelo maior acontecimento que vai acontecer, que é a volta de Cristo? O que você acha? Você acha que Cristo está para voltar? Você acha que esses sinais que está acontecendo, a humanidade como ela está, será que não são sinais para nós, para nos dizer que Cristo pode aparecer nas nuvens a qualquer momento? E a pergunta é, será que eu e você estamos preparadas? E além de Cristo aparecer a qualquer momento nas nuvens, como está escrito na palavra do Senhor que vai ser assim, também a morte pode chegar para nós a qualquer momento, como a sentença ali dada por Deus para o homem, né? Que do pó ele veio, para o pó ele voltaria. Então, minhas irmãs, nós precisamos viver de forma muito consciente. Essa semana nós tivemos o baque ali do nosso irmão Emerson, que estava na academia, treinando, cuidando da sua saúde, e teve ali um infarto e foi fulminante, que o levou embora, que o levou para a glória. Estamos ainda muito abalados com essa notícia, não conseguimos acreditar, mas a vida é assim, essas coisas vêm para nos mostrar que agora, esse minuto, nós estamos com os olhos abertos, mas não sabemos o que acontecerá daqui um minuto na nossa vida. Por isso nós precisamos viver em paz com Deus, em paz com as pessoas e de forma muito consciente, de forma que nós estaremos preparadas para qualquer momento. A Larissa escreveu, a Adri escreveu, é o fim. A Larissa escreveu, está um combo de injustiça e iniquidade. Creio que o Senhor virá logo. Amém. A Andréia escreveu, não a Santa Rosa, a outra Andréia. Para mim está pior e com certeza a vinda de Jesus está próxima. É verdade, minha irmã. A Adri escreveu, nossa, foi muito triste. Todo dia comentamos algo, eu e meu marido. Ele deixou um legado muito lindo. Verdade, Adri. Verdade. E continuemos orando por essa família tão querida, né? Essa família tão preciosa, que aprove a Deus recolhê-lo. Porém, eu ainda estou aqui crendo em um milagre. Eu ainda estou crendo que o Senhor pode fazer algo na vida do Emerson ali e levantar ele daquele caixão. Eu falei para Dani que eu só vou acreditar que ele foi quando tudo isso acabar. Então, eu ainda estou com esperança. Amém? Então, vamos entrar aqui no versículo, ó. Gênesis 6:11 vai falar assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A pergunta aqui é: o que acontece quando a paciência de Deus se esgota? Nós vamos verificar
o que esse versículo está revelando para nós através do original, do hebraico. Então, o versículo começa: a terra estava corrompida. A palavra hebraica aqui, usada para corrompida, ela é uma palavra bem difícil de pronunciar, shakat, que significa destruída moralmente, arruinada, pervertida. Isso indica que a maldade não era algo pontual, ou seja, a maldade não acontecia assim casualmente, não era, aconteceu algo aqui. Ela havia se espalhado por toda a sociedade. Olha só, esse era o cenário ali na época de Noé. A terra estava corrompida. Qual a diferença daquela época com essa época que nós estamos vivendo? O pecado, nós já estudamos e nós falamos muito sobre isso, que o pecado, ele não afeta apenas os indivíduos. Quando ele se multiplica, ele destrói sociedades inteiras. Olha só, ele destrói sociedades inteiras. Então, quando o pecado ele vai se instalando, o pecado ele vai se multiplicando, ele vai trazendo destruição. Por isso que a Bíblia fala que é verdade, Larissa, afeta a natureza e até os animais. O pecado de Adão já fez isso, já afetou. A Bíblia fala que a natureza geme, né? A natureza geme para que a volta de Cristo, para que Jesus volte logo. E aí o versículo ele vai continuar, cheia de violência, né? A palavra hebraica aqui usada para violência também é uma palavra pronunciada como chamás, que significa crueldade, injustiça, extrema opressão, injustiça extrema, opressão. Olha só como a terra estava. Essa crueldade é aquele prazer de fazer o mal, é aquela impiedade, é aquela maldade, é uma característica de uma pessoa que é cruel mesmo, que não tem nada de bondade nela. Era esse o cenário, né? A injustiça naquela época, ela não era uma injustiça pontual, ela era uma injustiça extrema, né? Era uma injustiça que estava no coração das pessoas, não tinha ninguém justo, né? Era uma injustiça que causava dor nas pessoas, que não tinha nada de comportamento reto, minhas irmãs. Essa é o significado aqui profundo desse versículo que nos revela. Era como se dissesse assim, olha, a terra estava totalmente destruída totalmente na moralidade. Não tinha pessoas que se comportavam moralmente correto, não tinha comportamento correto. Ela estava arruinada, ela estava pervertida, ela estava ela estava totalmente mal. Ela não tinha possibilidade nenhuma de fazer algum bem. E ali, quando ele fala que estava cheia de violência, não era apenas a imoralidade, era uma sociedade inteira dominada pela injustiça e pela exploração e pela maldade. A corrupção e a violência, elas andam juntas, né? Onde há pecado descontrolado, há destruição e sofrimento. E qual a lição espiritual que nós podemos trazer para a nossa vida dessa análise que nós acabamos de fazer? Quanto mais uma geração se afasta de Deus, mais a violência e a corrupção se multiplica. Olha só, qual a lição espiritual que eu e você tira aqui para nós? Que as gerações que vão se afastando de Deus, mas a violência e a corrupção, elas vão sendo implantadas nessa geração.
E qual que é a minha e a sua responsabilidade nisso? É exatamente trazer Deus para as nossas gerações, trazer Deus para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? É realmente trazer esse conceito para a vida das nossas famílias. Ai, Angelita, como a Adri falou aqui, mas Angelita, olha, eu tento fazer isso na minha casa, mas eu sou rejeitada, eu não consigo, as pessoas não me ouvem. Minhas irmãs, nós vamos vencer sobre isso através da oração e do jejum. Nós vamos, olha, minhas irmãs, pode confiar nisso. Quando a gente se cala e a gente vai para o jejum e para a oração, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Eu não sei na onde que nós pegamos essa cultura de nós queremos colocar goela abaixo princípios na vida dos nossos entes queridos, dos nossos esposos, da nossa família. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a nos posicionar, nos colocar na brecha. Comece, em vez de falar, comece a orar, comece a jejuar por causas e nós vamos ver. Eu tô presenciando isso na minha vida, na minha família. Vocês viram um texto ali que eu mandei ontem para minha filha, né? E você vê, ela tá passando por uma batalha. Hoje, de novo, ela não tá aqui, né? Mas eu não vou desistir dela. Eu não vou entregar ela para a mão do inimigo. Não vou entregar o meu marido para a mão do inimigo. Não vou entregar a minha família para a mão do inimigo. Então é essa consciência, minhas irmãs, que nós precisamos ter, não desistir. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é contra as potestades, ela é contra o inimigo das nossas almas. Então, nós vamos ganhar todas as batalhas. Isso é garantido por Deus quando nós orarmos e jejuarmos. Aqui nesse livretinho, ó, vou mostrar para vocês aqui, que eu peguei do jejum. Aqui, a primeira frase que tem aqui na capa tá assim, ó. Deus requer que seu povo se humilhe diante dele e revelou um modo simples e prático de fazer isso, que é o jejum e a oração. Olha só, a nossa humilhação diante de Deus é essa renúncia, né? De falar para o Senhor, Senhor, eu queria muito que o Senhor fizesse isso na minha vida, na minha família. Mas é essa. Primeiro a gente tem que perguntar também para Deus se é essa vontade. Porque às vezes a nossa vontade é isso, mas a nossa mente é tão limitada que às vezes isso que a gente está pedindo vai causar um mal lá na frente. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é perfeita. A sua vontade vai fazer. Amém, André. Vai com Deus, minha irmã. A Adri escreveu, sim, estou ouvindo o poder da esposa que ora. Foi tão transformador para mim. Sim, esse livro, ele é um divisor de águas. Porque muitas vezes a gente ora para Deus mudar o nosso marido, né? O livro fala muito sobre isso. E aí, quando a Stormy Martin, né, que é a autora desse livro, ela traz a ideia de que Deus fala com ela para que ela se coloque diante de Deus para Deus mudar ela. Então é muito transformador esse livro. Então é nessa linha que nós temos que ir. Deus vai mudar nós e através da nossa mudança, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, é que Deus vai mudar as pessoas ao nosso redor. O nosso papel é orar, jejuar e se comportar da maneira que Deus está nos orientando. Esse é o nosso papel. Amém? Ficou claro? Ó, a Larissa escreveu, hoje eu estava lendo 1 Samuel, quando o povo pede um rei e Samuel ficou triste. Deus disse a Samuel para não ficar triste, porque não é você que está rejeitando a mim. Não é nada sobre nós. Estão rejeitando Deus quando não querem ouvir. E Samuel continuava orando por eles, é verdade. Então, olha só, o povo ali, já pensou?
Ali nessa época que a Larissa compartilhou aqui, nessa época, o governo, ele era um governo centrado em Deus, né? Deus que governava. Mas aí o povo não quer mais Deus no governo. Olha só, que privilégio o povo tinha naquela época, né? Que privilégio ter Deus, teocrático, era essa palavra, Larissa, que fugiu da minha mente. Era um governo teocrático, ou seja, era um governo sob a direção de Deus. E aí, o que acontece? O povo pede um rei humano. Olha só como a cabeça do povo estava ali já distorcida. Eu queria hoje que Deus fosse o governo central ali, não tivesse governadores, fosse Deus, né? Diretamente de Deus. Mas nós não temos ali no governo o Senhor, mas nós temos o Senhor como governante da nossa vida, né? E isso pode fazer toda a diferença. Nós podemos orar para que o governo tenha Cristo e que comece um governo sob a liderança de Jesus, né? Então, vamos ver como que essa corrupção afeta a mente coletivamente. Olha só, nós temos percebido e a ciência também tem nos mostrado que repetição de comportamentos errados normaliza o pecado na sociedade. Olha só, é isso ou não é isso que nós estamos vivendo? Minhas irmãs, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Repetição de comportamentos errados normaliza o pecado na sociedade. E uma coisa que eu percebi é que a gente vê muitos comportamentos, né? Tanto na sociedade quanto o nosso. E a gente não analisa esse comportamento perante a palavra de Deus. E a gente acaba repetindo esse comportamento, e lá na frente a gente vai ver que a nossa vida vai desandando, né? Vai desandando. Quantas de nós aqui, e nós vemos bastante testemunhas aqui no Clube da Bíblia, que mulheres chegaram aqui, né, com o casamento já meio que desequilibrado, relacionamento com o filho ali já totalmente arruinado, e aí começaram a perceber, né, o que estavam fazendo de errado, e mudou, né, mudou. O casamento tá ficando melhor, os filhos estão ficando mais obedientes. Isso é o que a palavra faz em nós, né? Ela organiza o nosso comportamento e ela alinha o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos sentimentos com a vontade de Deus. Mas uma coisa que eu fiquei pensativa, sabe o que foi? É que muitas vezes a gente vê comportamentos na sociedade, na internet, e esses comportamentos a gente fica calado. Ontem eu tava olhando meu Instagram e tem um monte de reels ali no meu Instagram com ali aparecendo ali, né? Reels que viralizam. Se você vê ali quando você vai na parte de reels que viralizam, mas um monte de reels de homem beijando homem, mulher beijando mulher. E esse comportamento normal. Pois eu coloquei tudo ali para denunciar. E aí, por que a denúncia? Porque aí fui colocando ali. Por quê? Porque eu não quero que isso fique aparecendo para mim. Eu não concordo com isso. Eu amo as pessoas, mas eu não concordo com esse comportamento. E foi através de realmente desse insight que Deus me deu. Porque muitas vezes a gente, minhas irmãs, a gente não faz nada, a gente a gente vai concordando com aquilo ali que vai aparecendo, né? Então eu fui ali, comecei a fazer denúncia, denunciei, falei, não quero que isso apareça para mim. Eu não concordo com isso, isso me dá asco, isso não é o que Deus quer. Então nós precisamos lutar contra o pecado e não ficar ali parada, não ficar ali sem uma ação, sem uma atitude. Então, o que antes era chocante se torna aceito, né? O que antes era chocante para nós se torna aceito e com o tempo vai se tornar até lei, como já tem se tornado. Olha só, hoje tem lei
que aceita casamentos de pessoas do mesmo sexo. Olha só isso. É por causa do quê? Da nossa negligência de ficarmos caladas, de não nos posicionarmos. Nós não podemos ser cristãs 007, né? Que é detetive só ali que fica escondido. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos nos posicionar. Então, minhas irmãs, eu e você, nós temos um papel na sociedade, né? O ser humano, ele se adapta muito fácil ao ambiente, por isso, quando uma cultura se torna corrupta, é difícil quebrar ali o ciclo. Nós não podemos se adaptar, concordar, nós temos que levantar, sim, a nossa voz, né? Então, se a mentalidade da nossa sociedade continuar sendo moldada pelo pecado, logo a corrupção, ela é vista como algo normal também. Olha só, nós temos aí o exemplo aí do presidente que está governando o nosso país. Esse presidente, ele foi condenado. Esse presidente, ele foi preso. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele está de novo no governo. Meu Deus, o que é isso? Isso é negligência nossa. Isso é negligência nossa de não nos posicionarmos, de não orarmos. A Bíblia fala que nós precisamos orar pelos governos. A Bíblia fala que o país, ele é feliz quando tem um governo que se submete ao Senhor. Será que eu e você não estamos pecando nessa parte, minhas irmãs? Coloca aqui para mim se você tem o hábito de orar pelo nosso governo. Coloca aqui se você tem esse hábito. E se você não tiver, que você comece a partir de hoje. Eu tenho esse hábito, mas não é um hábito constante. Mas hoje Deus está falando comigo, Angelita, você precisa se posicionar nessa área. Angelita, você precisa orar pelo governo. Então, um exemplo, eu também, Larissa, raramente eu oro, né? Mas eu tenho esse hábito, né? Eu oro, mas é raro. E tipo, na semana eu oro, tipo, 3 vezes, ou 3 vezes não, minto, uma vez na semana, entendeu? Que aí o Espírito Santo me incomoda e eu acabo lembrando de orar. Mas nós precisamos orar todos os dias, precisa ter um comprometimento. Esse é nosso papel, né? Então, por que tá indo de mal a pior? Porque nós não estamos nos posicionando. Nós não estamos ali realmente pegando o nosso papel, né? Um exemplo prático há alguns anos, certos comportamentos, eles eram condenados e hoje são incentivados e celebrados. No tempo de Noé, a humanidade chegou a um ponto em que o pecado era tão comum que ninguém mais via problema nisso. É o que está acontecendo hoje. O maior perigo do pecado é quando ele deixa de ser percebido como um pecado. Guarda essa frase. O maior perigo do pecado é quando ele deixa de ser percebido como pecado. E a pergunta para mim e para você é: o que o mundo considera normal hoje que Deus ainda chama de pecado? Será que a gente consegue listar? O que o mundo considera normal hoje que Deus ainda chama de pecado? Nós vamos continuar vendo aqui o versículo, o fim da paciência de Deus. Já viu um copo sendo enchido lentamente? A paciência de Deus é assim. É como se fosse um copo sendo enchido lentamente. No começo parece que ainda há muito espaço dentro desse copo, mas chega um momento em que basta uma gota para tudo transbordar. O mundo no tempo de Noé encheu a paciência de Deus até o limite. E o que aconteceu? O juízo veio. Então a pergunta hoje para nós, o pensamento que nós precisamos parar para analisar é: será que nós estamos próximos de encher esse copo novamente? Será que está próxima a volta de Cristo? Se Deus julgou aquele mundo corrompido, por que ele não julgaria esse nosso? Por que ele por que a paciência dele já não estaria a uma gota de acontecer o julgamento?
Nossa, Angelita, como que eu posso aplicar isso hoje na minha vida, né? O primeiro ponto é a corrupção moral sempre vai preceder o juízo divino. Minhas irmãs, a corrupção moral sempre vai preceder o juízo divino. Deus não destruiu o mundo sem motivo. Ele esperou até que a humanidade estivesse completamente arruinada. Jesus, ele disse que o fim dos tempos será como nos dias de Noé. Olha só que informação tremenda, que informação importante. Jesus, ele anuncia que o fim dos tempos será como nos dias de Noé. A segunda percepção que nós podemos ver sobre esse versículo, de como ele se aplica, é que o pecado se espalha como uma doença. Quando o pecado não é confrontado, ele cresce e se multiplica. E isso nós precisamos analisar na nossa vida, analisar na nossa casa, na nossa família. Então, o pecado, ele, quando ele não é confrontado, ele vai crescendo e ele se multiplica. O que começou com a corrupção de algumas pessoas se tornou um sistema que dominou a terra inteira. Eu estou falando isso aqui, mas está vindo o nosso cenário hoje na minha mente. Eu tô vendo, tô analisando o cenário que a gente se encontra. Terceiro ponto, ainda há tempo para arrependimento. Antes do dilúvio, Deus deu um tempo de misericórdia para que as pessoas se arrependessem. E hoje, ele ainda está esperando. Mas até quando? E o que eu e você estamos fazendo para que esse arrependimento chegue na vida das pessoas? Será que nós estamos anunciando o evangelho? Será que nós não estamos perdendo a oportunidade de anunciar? Será que nós estamos usando os recursos que nós temos para poder levar a palavra de Deus a mais pessoas? Será que eu estou compartilhando a mensagem? Será que eu me comprometo de colocar pelo menos um versículo ali no meu Instagram? Será que eu me comprometo de colocar pelo menos um versículo ali nos grupos que eu estou inserida? Será que eu me comprometo em colocar um versículo ali no grupo da minha família? Eu tenho o hábito, e já faz muitos anos isso, desde quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero um iPhone. E se o Senhor me deu um iPhone, eu vou usar esse iPhone para a tua glória. E eu tenho lista de transmissão, que eu tenho 2 listas de transmissão, que chega aí a quase 1.000 pessoas. Eu tenho os grupos de WhatsApp que eu estou inserida, aonde todos os dias, minhas irmãs, todos os dias, antes eu compartilhava o meu devocional que eu fazia. E hoje eu compartilho essas gravações da palavra de Deus, que é o meu devocional hoje gravado. Então, nós precisamos nos posicionar, porque o Espírito Santo, ele sabe aonde ele vai levar a palavra. Mas se nós que somos as embaixadoras, que somos as agentes de Cristo, não estamos fazendo nada, nós estamos perdendo tempo. E a pergunta é, será que eu e você está preparada para o tempo em que Deus dirá basta? Será que eu e você estamos anunciando esse evangelho a todo vapor? Será que eu e você ou só estamos pegando aqui a palavra, depositando no nosso coração e pensando apenas em nós mesmas? Nós precisamos anunciar. O Senhor Jesus falou: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Ensine eles aquilo que eu tenho ensinado vocês, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse chamado hoje para mim e para você, minhas irmãs, é um chamado muito importante e sério. Nós fazemos parte, né, do plano de Deus e das pessoas a quem Deus quer salvar. Mas a palavra precisa ser anunciada, o evangelho precisa ser pregado, porque senão não há salvação, né? A Larissa comentou aqui, são os pecados domésticos, os intocáveis. No meio cristão tem muito pecado normalizado. Verdade, Larissa, nós precisamos analisar muito os pecados intocáveis e os pecados da sociedade e pedir a Deus que intervenha, orar por eles, né? Pedir ao Senhor misericórdia. Então, Angelita, mas espera aí, então como que nós vamos viver em um mundo tão corrompido desse jeito? Como que eu vou me comportar?
Então, o primeiro ponto é não se conformar com o sistema do mundo. Nós não podemos nos conformar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se o mundo chama o pecado de normal, a nossa mente precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Não é normal. Não é normal, nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Segundo ponto, ser um exemplo de justiça em meio à corrupção. Noé, ali, ele não se deixou influenciar pelo mundo ao redor dele, mas ele permaneceu íntegro, ele permaneceu honesto. A pergunta para mim e para você é o que a minha vida e a sua vida está comunicando para aqueles que nos observam? O que a minha vida e a sua vida está comunicando para aqueles que nos observam? O que as nossas curtidas ali no Instagram tá comunicando de quem nós somos? O que os nossos olhos está vendo ali nas redes sociais e que a gente está curtindo, tá ali se concordando com aquilo? Então, o que a minha e a sua vida está comunicando, minhas irmãs, para aqueles que nos observam? Terceiro ponto, pregue o arrependimento antes que seja tarde. Noé não apenas construiu a arca, ele advertiu as pessoas sobre o juízo de Deus. Nós precisamos... Deixa eu beber um pouquinho de água. Água com gás. Falando nisso, eu já bebi 1,2 litros de água hoje, hein? Como que tá a água de vocês? Então, pregar o arrependimento antes que seja tarde. Lá em 2 Pedro 2:5, vamos para lá pra gente ler esse versículo. 2 Pedro 2:5. 2 Pedro 2:5. Ó, vai falar assim, ó, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E Deus também salvou outras 7 pessoas. Olha só, Noé, vou colocar o versículo aqui. Noé, ele anunciou. Ele não só anunciou, mas também ele entrou em ação, construiu a arca para que fosse salvo ele e a família dele. Então, eu e você estamos falando da verdade ou nós estamos nos calando enquanto o mundo caminha para a destruição? A pergunta final é: eu e você estamos lutando contra a corrupção do mundo? Como nós estamos lutando? Será que nós estamos jejuando, orando? E aonde nós passamos, será que nós estamos sendo justas? Ou apenas nós estamos simplesmente se adaptando a esse mundo, a essa corrupção? A Adri escreveu aqui: Deus me chamou para compartilhar uma palavra por dia nesse ano. E eu disse: eis-me aqui, mas só farei se ele me der uma palavra. E Deus tem me dado uma palavra todos os dias. E através dessa palavra eu vou estudar o versículo e o entendimento. E já estou nos 53 dias para a glória de Deus. Acredito que foi a forma que Deus quer me usar para levar o evangelho a todos que lerem. Amém, Dri? Amém. Mas o nosso papel é anunciar. O nosso papel é proclamar. Então, nós precisamos pegar as estratégias, pedir ao Espírito Santo, qual é a estratégia que o Senhor vai me dar? Qual é a estratégia para eu anunciar? Qual é a estratégia? Todos os dias, minhas irmãs, eu compartilho nessa lista de transmissão que eu tenho. E vira e mexe, chega alguém: Angelita, obrigada por compartilhar, por não desistir de mim todos os dias. Eu confesso para você que não é todo dia que eu vejo, não é todo dia que eu leio, não é todo dia que eu assisto, mas tem dias que a palavra, eu sei que a palavra tá lá, e tem dias que a palavra vem de encontro ao meu coração e me levanta e me sustenta. Então, minhas irmãs, se posicione, não fique letárgica. Hoje nós temos aqui, ó, nós estamos estudando essa palavra tá fazendo efeito no nosso coração, então vamos compartilhar. Se você puder, comenta lá no YouTube também, aonde nós estamos postando. Por quê? Porque o próprio YouTube, quando ele vê que
que o conteúdo é relevante, quando ele vê que tem pessoas comentando, ele mesmo vai compartilhar. Então vamos nos unir, né? Se isso tá fazendo bem para você, vai lá, escreva uma frase lá, olha, hoje Deus me posicionou nisso, hoje Deus fez isso comigo, né? Então vamos juntas. Deus está nos dando uma oportunidade tremenda de compartilhar a palavra dele. Amém? Então nós concluímos, né, que o nosso tempo está se esgotando. Noé viveu em um mundo corrompido, mas não se deixou corromper por isso. Deus o salvou. O pecado, ele multiplica a violência, destrói sociedades e afasta as pessoas da presença de Deus. E o juízo de Deus pode demorar, mas ele nunca vai falhar. Ainda há tempo para arrependimento, mas até quando? O mundo está se enchendo o copo da paciência o mundo está enchendo o copo da paciência de Deus. E será que eu e você estamos prontas para o dia em que ele transbordar? Então eu vou deixar o desafio de hoje. Falando nisso, ontem você conseguiu fazer o desafio que eu deixei aqui no grupo. A Larissa falou, irmãs, preciso sair até segunda, se Deus assim nos permitir. Amém, Larissa, vai com Deus, minha irmã. Vocês conseguiram fazer o desafio de ontem? Eu vou colocar o desafio de hoje aqui, ó. Desafio para hoje. Leia Mateus 24, do 37 ao 39, onde Jesus compara os últimos dias com os tempos de Noé. Faça uma autoavaliação. Você tem se conformado com a mentalidade do mundo ou tem lutado para viver em santidade? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se despertar espiritualmente. Segunda-feira, nós vamos continuar quando Deus, no Gênesis 6, versículo 12, com o tema Quando Deus decide intervir. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse estudo tão maravilhoso, onde o Senhor nos ensinou que mesmo em meio a toda aquela corrupção, Noé se mantém firme, Noé se mantém anunciando a tua palavra, Noé se compadece daquela sociedade corrupta e continua firme, construindo a arca. E aprove ao Senhor, pela tua graça e misericórdia, salvar ele e a casa dele. Pai, hoje nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir, Pai, que nós sejamos como Noé, que nós não venhamos nos corromper com essa sociedade que está corrompida moralmente, que está extremamente injusta, que está extremamente maldosa, mas nós queremos nos colocar aqui como Noé, Pai, para que o Senhor nos use para anunciar a tua palavra, para que a sociedade, Senhor, seja salva, para que a sociedade possa te conhecer e principalmente que nós sejamos a brecha para as nossas famílias, para que o Senhor salve as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos capacite, que o Senhor não nos deixe perder oportunidades, que o Senhor nos encoraje, Pai, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos faça analisar a nossa mente, o nosso coração, a todo tempo e a todo momento, Pai, para que nós sejamos instrumentos da Tua graça, em nome de Jesus. Nós oramos entregando as nossas vidas, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite, pedindo ao Espírito Santo que não nos deixe letárgicas, que não nos deixe paradas, que não nos deixe desperdiçando a graça, mas que nós possamos ser mulheres posicionadas, em nome de Jesus. Nos posicione a cada dia, Senhor, nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e abra os nossos lábios para falar do Senhor a todo momento, em toda oportunidade. Nós oramos assim, Pai, pedindo também que o Senhor nos ajude a usar os recursos que o Senhor nos deu, nos ajude a usar os nossos telefones, as nossas internets, os grupos que nós estamos inseridas para anunciar a Tua palavra. Mas principalmente, Pai, que nós possamos nos comportar como o Senhor deseja, para que outras pessoas possam olhar para nós
e ver o brilho do Senhor, para que os nossos esposos possam olhar para nós e ver como o Senhor tem transformado a nossa vida, para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver como o Senhor tem alcançado a nossa vida, para que a nossa família olhe para nós e veja em nós a luz de Cristo e que nós possamos ser luz também na vida deles. Pai, nós oramos assim, agradecidas porque nós cremos que o Senhor tem muito para fazer em nós e através de nós. E nós dizemos para o Senhor hoje: eis-nos aqui. Nos abençoa, Pai, com capacitação, discernimento, conhecimento, sabedoria para anunciar o seu santo nome e o evangelho da salvação a todas as pessoas que se achegarem até nós. Nos posicione também nas redes sociais, para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Também queremos apresentar o governo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós precisamos orar pelos nossos governantes. Nós entregamos, papai querido, todo o governo na tua mão. Nós entregamos, Pai querido, todo o STF nas tuas mãos, todos os ministros nas tuas mãos. Nós consagramos eles ao Senhor, Pai. Nós pedimos ao Senhor um milagre. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que converta o coração dessas pessoas que estão na frente ali do governo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos num milagre. Nós cremos que o Senhor pode fazer, Pai, algo extraordinário, Senhor. E é essa oração que nós fazemos hoje. Nos ajuda a orar, nos lembra de orar todos os dias, Pai, pelos nossos governantes. Em nome de Jesus, nos faça fazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar agora com você do YouTube que chegou aqui e viu essa mensagem. O Senhor está te chamando para construir a sua arca, para construir a arca de salvação, tanto para a sua vida como para a sua família. Entrega hoje a sua vida para Jesus. Angelita, como que eu faço isso? É você orar aí, na onde você está, com o coração quebrantado, dizendo para o Senhor: Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor até hoje. Mas hoje eu quero entregar a minha vida, quero entregar a gestão da minha vida nas tuas mãos. E quero pedir ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida. Eu peço perdão por ter vivido longe da tua presença e cometendo pecados que entristeciam o seu coração, mas hoje eu me rendo ao Senhor. E se você fez essa oração, eu quero que você coloque aqui no comentário que você orou e entregou a sua vida para Cristo, que nós queremos orar por você. E se você quer participar conosco do Clube da Bíblia, onde nós estudamos a Palavra de Deus todos os dias, de segunda a sábado, das 7h30 às 8h30, eu vou deixar o link aqui abaixo e você clica, entra e a gente vai te aceitar lá no nosso grupo. Amém? Mas nós queremos que você se identifique. Tem umas pessoas que eu já entrei em contato, não estão se identificando, então nós não estamos aceitando, tá bom? Então se identifica, diga, porque são letras, o nome tá só com letras, não tem nem nome, tá bom? Então se identifique, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Alguém que tá aqui comigo ainda, quer falar alguma coisa que esse estudo falou com você? Quem gostaria de abrir o seu microfone? Dri. Oi, gente. Oi, Dri. Que bom que você abriu o microfone. Hoje eu vou falar. Fale, minha irmã. Então, quando você falou, né, sobre o pecado de né, que comete e destrói toda uma sociedade, né? Isso é uma coisa, assim, que me fez lembrar, né, do que eu vivi, né? Anos atrás, né? Quando eu conheci Jesus, né? A igreja onde eu me converti, ela estava crescendo muito, aí depois se separou, né? O pastor que liderava lá, ele caiu em pecado, né? Sim. E, nossa, foi muito triste, assim, né? E até hoje, assim, às vezes encontra alguém de lá, assim, e é visível, né? A ferida que ficou, né? Sim. Então, é muito sério isso, né? E a gente tem que... Eu vejo, assim, que Deus só não permitiu, né? Que, nada que vai contra
a palavra dele, né? A verdade dele, ele não permite que prevaleça, né? Então foi assim, foi um escândalo muito grande, assim, né? Na época o que aconteceu, né? E muito triste também, né? Porque muitas pessoas ali, né, que eram usadas por Deus, assim, para pregar o evangelho, né? Então, assim, se tornaram pessoas incrédulas, né? E Sim, deixaram até mesmo de seguir aquilo que é propósito de Deus para a vida delas, né? E é muito triste, né? E é aquela ferida que ficou ali para você. Hoje em dia é muito difícil, né? Você, eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, de tentar resgatar, né? Essas pessoas que estão com a alma ferida, né? Devido sim, ao pecado de um, né? E sim. é muito triste isso, né? Aí eu tava lembrando, eu queria compartilhar, né? Amém, Dri. Obrigada pela sua colaboração. E aí você teve um exemplo na prática, né, de como o pecado ele pode destruir toda uma comunidade, né? Toda uma É isso. comunidade. Então, imagina isso a nível de sociedade, né? A nível do nosso Uhum. país. Então, e como nós vamos agir? Nós precisamos, minha irmã, interceder, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar pelo nosso país, pelo governo e por todos que exercem autoridade, né? Precisamos orar pelos nossos líderes espirituais, precisamos nos posicionar. E Deus chama nós, né? Eu e vocês para fazer isso. Amém? Dri, muito obrigada pela sua participação, por contar esse testemunho, né? E louvado seja Deus, porque nós estamos sendo chamadas pelo Senhor e com certeza, em nome de Jesus, o Senhor vai nos capacitar a nos posicionar. Amém? E nós vamos, quando nós chegarmos lá na presença do Pai, o Pai o Pai já está falando para nós. Esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Amém? É isso que nós queremos ouvir do Pai. Esta é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Vamos lutar em oração, não vamos desistir, vamos continuar firmes. Amém? Minhas irmãs, um beijo grande. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Ótimo final de semana para todas. Que Deus abençoe, guarde, cuide e proteja e livre de todo mal. Amém? Obrigada. Podem sair. Deus abençoe vocês.